Imagine você sendo premiado como o maior artilheiro do campeonato ou até mesmo o maior pontuador. Imagine você acertando 8 a cada 10 cestas ou 8 a cada 10 chutes no gol ou até mesmo 8 a cada 10 questões no vestibular. Isso mudaria muito a sua vida, você não acha não? Eu acho que sim. Para isso então, você deve assistir essa aula até o final. Até o final dessa aula eu vou mostrar para você como treinar melhor as suas habilidades. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Kim Mileski. Seja bem-vindo à sua aula de Educação Física. Para isso eu vou contar uma história para vocês de quando eu era adolescente, quando eu tinha a idade de vocês. Eu sonhava em ser jogador de futebol. E o jogador de futebol é aquele cara que precisa jogar futebol a maior parte do dia. Para isso então eu fazia todos os meus deveres de casa muito rápido e saía logo para jogar bola na rua. Só que eu não sabia exatamente como treinar. Apesar de treinar muito, eu não sabia como treinar nem o que treinar. Existem então dois tipos de métodos para realizar o treinamento das suas habilidades motoras. Método do todo e método das partes. O que seria então o método do todo? O método do todo é quando você tenta treinar a habilidade o mais próximo de situações reais. Se a gente for falar, por exemplo, de estudar matérias para o vestibular, seria nada mais nada menos do que realizar simulados, situações muito próximas da situação real. Só que não adianta também você fazer só um simulado sem você focar naquilo que você mais precisa melhorar. Ou seja, existe também o método chamado método das partes. Se a gente fosse pensar sobre treinamento de habilidades motoras, você conseguiria fazer um treinamento, por exemplo, só de chutes a gol, ou até mesmo de arremesso de papel dentro de uma latinha. Se você quiser aprimorar qualquer tipo de habilidade, é interessante que principalmente no início você divida essas habilidades em partes específicas, principalmente partes que você precisa e quer melhorar. Então, se você pegar esse exemplo e utilizar ele no treinamento para provas do vestibular, existem algumas disciplinas que você está mais fraco, muito provavelmente que você precisa melhorar e vão ajudar na sua nota final. Portanto, se você conseguir fazer mais questões para aquela disciplina ou estudar mais para aquela disciplina, você consegue melhorar o seu resultado final no vestibular. Mas não é só isso, você precisa começar sempre do simples para o mais complexo. O objetivo é que você consiga obter pequenos êxitos, pequenos resultados positivos. Ou seja, elabore primeiro de tudo uma meta. Para você que não sabe fazer o planejamento de metas, existe o planejamento SMART. Veja vídeo anterior do planejamento SMART que a gente já publicou aqui no canal. Portanto, faça o seu planejamento de acordo com aquela habilidade que precisa ser melhorada. Nem que seja a habilidade de resolver questões de matemática, que você pode começar de questões mais fáceis, dominando as questões mais fáceis, parta para as questões intermediárias e depois de dominar as questões intermediárias, parta para as questões mais difíceis. Então, esse é um método muito importante que vai te ajudar a focar nas atividades que são essenciais, que você mais precisa melhorar. Além disso tudo, é muito importante que você receba feedback constante. O que é o feedback? É nada mais nada menos do que uma resposta sobre um padrão de movimento, se aquilo está correto ou não, ou até mesmo sobre um resultado, se você acertou ou não. Então, você acertar uma questão e você sabe que acertou, você imagina que está indo naquele caminho certo. Com relação a habilidades motoras, você acerta a cesta, você mesmo consegue ver se acertou a cesta ou não. Portanto, a resposta sobre o processo, se o movimento do meu braço está correto, é importantíssimo. Para isso você precisa de um feedback de fora, feedback extrínseco, feedback de um professor seu, alguém que tenha conhecimento sobre a habilidade, principalmente conhecimento sobre aquilo que você mais está errando, a origem do problema.
principalmente no início, né, como as pessoas estão começando a treinar alguma habilidade motora, ou até mesmo estão começando a se desenvolver em alguma disciplina ali da escola, e tem aquela dificuldade, precisa de alguém que tenha mais conhecimento para conseguir te levar a um padrão superior. E com relação então ao treinamento mental, que é a terceira parte. O treinamento mental nada mais é do que você imaginar, seja uma situação de jogo, ou até mesmo imaginar um simulado, uma prova do vestibular que você está fazendo. Eu mesmo já consegui ler um livro, revisar um livro quase inteiro durante 1-2 horas, somente o que estava na cabeça. Então vá para o seu palácio mental, vá para o seu aconchego mental e treine essas habilidades. Adianta fechar os olhos, tá? Ir para um lugar silencioso, calmo. Treine aquela disciplina, aquele conteúdo que você estava querendo relembrar, ou então até mesmo uma habilidade motora. O Pelé, o jogador de futebol, ele conhecido como o maior jogador de futebol de todos os tempos, ele era conhecido por dormir, tirar aquela sonequinha antes do jogo, e ele falava que ele ficava imaginando todas as jogadas que ele gostaria de fazer. E já foi demonstrado cientificamente que os atletas que fazem mais treinamento mental são aqueles atletas que estão geralmente entre os primeiros lugares. Quanto mais treinamento mental você faz, mais você treina. É claro que o essencial é que você faça as coisas na prática. Imagina só comigo, não adianta você assistir todos os vídeos do UFC, por exemplo, que você não vai ser um bom lutador, não adianta só assistir. O que faz a gente ficar bom mesmo é o treinamento na prática, né? Vamos lá. Resumindo, você precisa treinar bastante, mas você precisa também saber como treinar. E para saber como treinar, existem 2 tipos de método, o método do todo e o método das partes. No método das partes, você vai dividir a tarefa em tarefas menores, por exemplo, só arremessar a bola de uma distância pequena. A partir do momento que você dominar aquela distância, você pode partir para níveis de dificuldades maiores. Isso vai ajudar você a se manter motivado, porque quanto mais você vai conquistando habilidades, mais você vai tendo autoconfiança e querendo continuar praticando aquela atividade. Então dá uma olhadinha como eu fiz na prática ali o arremesso de papel, bolinha de papel, eu só amassei a bolinha dentro de uma latinha. Eu percebi que em distâncias maiores eu acertava muito pouco, ou seja, dificilmente eu conseguiria melhorar muito a minha capacidade de acertar ali de tão longe. Diminuindo um pouco a distância, eu consegui ver que eu consegui ter mais êxito. E aí eu preciso treinar numa distância onde eu já tenho um pouco mais de êxito e ficar ainda melhor. A partir do momento que eu dominar aquela distância, acertando 8, 9 a cada 10, eu consigo passar para distâncias maiores. O treinamento das partes também precisa ser alinhado com o treinamento do todo, ou seja, treinar habilidades próximas a qual elas vão acontecer. Ah, mas então é só fazer uma pelada, professor? Só jogar uma pelada todo dia, dá tudo certo? Não, não vai dar, porque você precisa ter foco naquilo que você precisa melhorar. Se você quer melhorar chutes a gol, por exemplo, você precisa chutar mais vezes ao gol durante a sua prática, durante a sua atividade, ou seja, criar situações que você vai conseguir chutar mais vezes a gol. Ou também ficar mais próximo da área, né, da meta. É uma outra possibilidade. Então, observe sempre a curva de aprendizagem. A gente sempre começa errando muito, mas com o passar do tempo a gente vai acertando mais, desde que a gente entenda que existem erros no meio do caminho e que saiba corrigir esses erros. Para você conseguir corrigir esses erros, no início principalmente, é importante que você tenha alguém perto de você, ou seja, o seu professor, ou alguém que entenda bastante daquele esporte, ou daquela habilidade, ou até mesmo daquela matéria, que consiga estar te auxiliando para que consiga identificar exatamente qual foi o erro, qual o erro que você está cometendo várias vezes. Identificando o erro o mais rápido possível, mais rápido você vai conseguir aprimorar suas habilidades. Outra dica importante, e isso está também nas bases científicas, é que a pessoa que está treinando, geralmente, o ideal é que ela consiga solicitar esse feedback e não que ela receba o feedback o tempo inteiro, porque senão ela vai ficar dependente daquele feedback do professor.
Então assim, quando você tiver necessidade de corrigir um erro, chame o seu professor para ele te dar aquela correção e mostrar qual é o caminho mais próximo. Tá bom? Pessoal, desejo todo o sucesso do mundo para vocês, mas o principal, que vocês consigam fazer o que é necessário para alcançá-lo. Um abraço grande do seu professor predileto. Tchau, 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 tchau. Por isso eu vou contar para vocês como é que eu pensava quando eu tinha a idade de vocês. Eu vou contar sim. Eu vou contar, já estou contando aqui. Ora, bolas. Então, eu tinha um sonho de me tornar... Você não está prestando atenção na história do papai. Você não está prestando atenção. Para isso, eu vou te contar o que eu pensava na idade de vocês. Eu vou contar sim, eu vou contar para eles. Eu vou contar tudo para eles sim. Eu vou contar, não adianta você ficar falando não, porque eu vou contar tudo para eles. Entendeu? Vou contar como é que era quando o papai tinha a idade. Não era nem a sua idade, porque você era muito pequena. Você é muito pequena. Quando eu era adolescente, sabe o que eu pensava? Eu pensava que existia talento. E existe talento mesmo. Só que eu pensava que para a pessoa ser boa em alguma coisa, você presta atenção no que eu estou te falando. Para a pessoa ser boa em alguma coisa, presta atenção, ela precisava nascer boa daquele jeito, entendeu? Então o papai queria jogar futebol. O papai sempre quis ser jogador de futebol. Você não está prestando atenção. Você não está prestando atenção. Você não está prestando atenção, não adianta. Ai, meu nariz, por que você está me mordendo? Meu Deus, você está impossível.